Então, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem presentes mais uma vez no nosso primeiro GBK Connection de 2022. Hoje eu tenho o prazer, então, de chamar a minha colega Maria Cristina Magalhães, que é do Grupo Oncoclínicas do Paraná, que vai conduzir essa sessão. Então, Cris, tudo contigo e ótima discussão para todo mundo e obrigada pela presença do nosso público aqui. Boa noite, agradeço a Dani Rosa pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui próxima a colegas que eu admiro tanto e eu tenho certeza que vai ser um super bate-papo aqui entre nós sobre os Congressos de San Antônio de 2021. Então, para isso, nós convidamos o Dr. Carlos Henrique dos Anjos, que é oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Ele vai apresentar alguns dos estudos, principalmente no cenário inicial da doença. Na sequência, nós vamos ter, então, o Dr. Romualdo Barroso, do Hospital Sírio-Libanês do Distrito Federal, que também vai apresentar os dados de câncer de mama, porém já no cenário metastático. E para a discussão, para enriquecer, né, o que nós tivemos de tão interessante em San Antônio no ano passado, nós vamos ter o Dr. Carlos Barrios, que é oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas do Rio Grande do Sul, e o Dr. Gilberto Amorim, oncologista da Oncologia DOR, do Rio de Janeiro. Então, agradeço muito a presença de vocês e agora é contigo, Cacá. Obrigado, Cris. Bom, primeiramente, queria dar boa noite para todo mundo e agradecer ao convite do GBK por participar desse primeiro encontro de 2022. Para mim é uma honra sem tamanho estar ao lado desses colegas maravilhosos que estão aqui comigo hoje e poder discutir com vocês um pouquinho a respeito dos artigos que foram apresentados agora em 2021 em San Antônio, que boa parte de nós, infelizmente, não pôde participar presencialmente, tirando a celebridade do Dr. Romualdo Barroso, os demais participaram à distância. Mas vamos começar, então. Eu vou colocar aqui, vou tentar ficar dentro dos meus 20 minutos de horário. Só, por favor, algum dos três colegas aí, balance a cabeça para confirmar para mim que está pronto. Obrigado, Barros. Vamos lá, então. Então, a ideia aqui que a gente fala, então, do pós-San Antônio 2021, módulo doença inicial, como a Cris já falou, meu nome é Carlos Henrique dos Anjos, eu sou médico oncologista do Sírio-Libanês, aqui estão meus conflitos de interesse, e eu pretendo conversar com vocês aí ao longo dos próximos 20 minutos a respeito desses 5 artigos, então, do Exponder, das atualizações da combinação do TEXT e do SOFT, o CCTGMA 32, o artigo que avaliou, então, o uso de metformina, Keynote 522, e falar um pouquinho a respeito do C-Track TN Trial, né? Vamos lá, então. Começando, então, pelo Exponder. A gente conhece muito bem o desenho do Exponder, todo mundo que faz câncer de mama sabe sobre esse artigo, sobre esse estudo. Então, um estudo de fase 3, randomizado, incluindo pacientes, então, com câncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, para ser hormônio positivo aqui mais de 1%, idade acima de 18 anos, 1 a 3 linfonodos. Os pacientes tinham que ter capacidade clínica para poder receber quimioterapia baseada em antraciclina, taxano ou combinação dos dois, e tinham que obrigatoriamente ter um recurrence score entre 0 e 25. Esses indivíduos, então, pouco mais de 5.000 pacientes foram randomizados para 2 braços, um de terapia endócrina pura e o outro de quimioterapia seguido de terapia endócrina. Esses pacientes foram estratificados de acordo com o valor do recurrence score, status linfonodal e o fato de ser pré ou pós-menopausado, e o manejo axilar, se foi secção axilar ou pesquisa de linfonodo sentinela. Desfecho primário, sobrevida livre de doença invasiva. Até metade da inclusão do estudo era permitida a inclusão de doença N1-MYC, dali em diante, N1-MYC não era mais autorizado, precisava ter doença macroscópica em axila. Desfechos secundários descritos aí para vocês. O que a gente viu, então, em San Antônio? O que o Kevin Kalinske trouxe de novidades, então, em San Antônio, agora em 2021? Basicamente, ele atualizou para a gente os dados de sobrevida livre de doença invasiva com um segmento um pouquinho maior, de 6,3 anos e 553 eventos na população Intention to Treat, além de trazer dados exploratórios na população de N1-MYC e apresentar para a gente os dados de sobrevida livre de doença invasiva baseado no status de menopausal e no fato das pacientes estarem tomando supressão ovariana, sim ou não. Aqui, nessa tabela abaixo, vocês veem 3 diferentes endpoints, incluindo o que eu deixei ali
destacado em vermelho, que é a Distant Recurrence Free Interval, que o Kevin Kalinske vai apresentar para a gente, que inclui endpoints exclusivamente guiados por evento mamário, seja recorrência à distância ou morte por câncer de mama. Aqui, então, só para a gente relembrar a população do estudo, à esquerda a gente tem a tabela 1, maior parte desses indivíduos eram pós-menopausados, 2/3 pós-menopausados, 1/3 pré-menopausado, quase que metade, um pouquinho mais de recorrência score entre 14 e 25, 57% versus 42% para recorrência score entre 0 a 13. Manejo axilar, 2/3 dos pacientes foram submetidos a esvaziamento axilar, 1/3 pesquisa de linfonodo sentinela, maior parte tinha 1 a 2 linfonodos, poucos pacientes, 10%, mais de 3 linfonodos. À direita, a gente tem ali um gráfico demonstrando qual que foi a frequência do valor do recurrence score de acordo com o status menopausal pré ou pós-menopausado. Kevin Kalinske já tinha publicado, junto com os outros coautores, no New England em 2021, dezembro, os dados alocados entre pacientes em pré e pós-menopausa. A gente já conhecia esse dado, demonstrando que em pós-menopausado, acrescentar quimioterapia não gerou nenhum benefício em sobrevida livre de doença invasiva ou sobrevida livre de recorrência à distância, e que nas pré-menopausadas parecia haver um benefício com a magnitude da ordem de grandeza de um hazard ratio ali de 0,6 para o benefício do acréscimo de quimioterapia para essa população. Aqui está um endpoint novo apresentado, Disease Recurrence Free Interval, que só inclui, então, a recorrência à distância de câncer de mama ou mortalidade de câncer de mama específica, e, de novo, o mesmo padrão, na pós-menopausada, nenhum benefício, na pré-menopausada, um potencial benefício com ganho absoluto da ordem de grandeza de 2,4, como vocês podem ver, um pouquinho mais benefício para quem tem um recurrence score de 14 a 25, pero esse risco ser um pouquinho maior, lembrando que recurrence score é prognóstico nessa população, aumentando o risco de recorrência. Aqui as Kaplan-Meier's para N1-MYC à esquerda e para a doença macroscópica à direita. Então, o benefício parece acontecer também na população com N1-MYC, aí com uma diferença absoluta de 7,3. Observe que a população com N1-MYC é uma população pequena, então se você somar ali quem recebeu quimioterapia endócrina perto de 200 pacientes, 206 pacientes, o que representa uma pequena amostragem, essa população tem um follow-up mediano um pouco mais estendido, isso não foi apresentado, mas a gente imagina isso porque eles só puderam ser incluídos até mais ou menos metade do recrutamento, depois não podiam ser mais, então follow-up um pouquinho maior. O próprio Kevin Kalinske na discussão acredita que essa diferença, que parece ser até mais substanciosa no N1-MYC, deve ter um viés aí do N e não tanto uma plausibilidade biológica ótima para a explicação. Aqui começam dados um pouquinho mais interessantes. Essa é uma análise exploratória que observou, então, só nas pacientes pré-menopausadas, só nas pacientes que receberam terapia endócrina. Tem duas curvas aí, uma vermelha e uma em azul. A vermelha é aqueles pacientes na Kaplan-Meier maior. A vermelha são os pacientes que sabidamente receberam supressão ovariana. E em azul são as pacientes que não receberam supressão ovariana. De novo, só pré-menopausada, só paciente que recebeu terapia endócrina. Quando a gente olha esse gráfico, e aqui entrou alguém que ficou com supressão ovariana por pelo menos 6 meses nos 2 primeiros anos, as curvas parecem ser sobreponíveis. O que é difícil de interpretar, ao meu ver, nesse gráfico? Se a gente olha qual que é a frequência de ciclos menstruais nessa população, e essa é a Kaplan-Meier pequenininha aqui à esquerda que vocês observam, quando a gente olha os indivíduos que não receberam químio, e essa é a curva em vermelho, que começa com 48% e vai para 30%, uma porcentagem muito significativa dessas mulheres não tinham ciclos menstruais nesse intervalo de 2 anos. Então, a curva em azul, que representa da Kaplan-Meier maior, que representa indivíduos que não receberam supressão ovariana, é difícil de interpretar o quanto delas, de fato, ainda tinham função ovariana, sim ou não. Já quando a gente olha para essas duas Kaplan-Meiers, que são indivíduos que receberam terapia endócrina pura ou quimioterapia seguida de terapia endócrina, e a gente vê essas Kaplan-Meiers se separando, basicamente é quem manteve alguma forma de ciclo menstrual após o tratamento, seja de terapia endócrina pura ou de quimio seguida de terapia endócrina. E a gente observa que as curvas se separam, ou seja, manter ciclos menstruais parece ser um preditor de pior prognóstico, indiferente se você recebeu terapia endócrina ou quimioterapia, e provavelmente isso se correlaciona muito melhor com manutenção da função ovariana do que o gráfico anterior que a gente viu. Então, se a gente vê em combinado, a gente tem hoje 3 estudos que usaram painéis somáticos que sugerem que o painel funciona bem para pós-menopausados, mas que para pré-menopausados parece haver algum grau de benefício de quimioterapia. Isso vem do MindAct, isso vem do TAILOR-X, e é difícil da gente saber hoje o quanto que isso é da supressão ovariana causada pela quimio, o quanto que é do efeito citotóxico. Quando a gente olha de novo os 3 estudos em combinado,
em torno de cada um deles, 1/3 era composto por pacientes pré-menopausados, mas menos de 20%, em torno de 15% receberam supressão ovariana. O que é curioso, ao meu ver, olhar de dado é quando a gente combina o dado do Exponder com o dado do TEXT e do SOFT, que a gente vai ver na sequência. Em que sentido? Quando a gente olha aqui os dados, do TAILORx, quando a gente olha aqui dos dados do TAILORx, o benefício da quimio não parece estar presente naquela população a menos de 40 anos, totalmente exploratório, vamos lembrar disso, mas nessas de menos de 40 anos não parece ter grandes benefícios da químio, e é justamente a população que se beneficia muito da supressão ovariana, talvez porque esses indivíduos muito, muito jovens são justamente aqueles indivíduos que não conseguem ficar com supressão ovariana após a quimioterapia, mas, de novo, isso é meramente especulativo. Aqui algumas perguntas para a gente discutir com os nossos colegas que vão ser os discutidores aí, Dr. Carlos e Dr. Gilberto, que é: devemos considerar o Oncotype para algum subgrupo de paciente pré-menopausada? O benefício da quimio adjuvante vem exclusivamente da supressão ovariana, sim ou não? Como a Exponder impacta na nossa escolha terapêutica nessas pacientes N1 clínicos? Passaremos a usar alguma forma de painel pré-neoadjuvância e podemos considerar um Oncotype para pacientes pré-menopausados com mais de 3 linfonodos? Acho que são perguntas interessantes da gente discutir. Pulando rapidamente, vamos dar uma olhada no TEXT, no SOFT, análises atualizadas, com uma mediana de 12 e 13 anos de segmento. A gente conhece bem também esses estudos. Aqui são estudos randomizados de fase 3, apenas pacientes pré-menopausados, receptores hormonais positivas, que não entraram em supressão ovariana após a quimioterapia ou que já iniciaram a supressão ovariana em paralelo com o uso da quimioterapia, sendo tratadas, então, ali no TEXT com tamoxifeno mais supressão ovariana, o exemestano mais supressão ovariana, e no SOFT, incluindo um braço de tamoxifeno versus os outros 2 braços distintos. Aqui só para a gente relembrar da tabela 1 desse estudo, e aqui está separado quem recebeu quimioterapia, para quem não recebeu quimioterapia, vocês devem se recordar que essa é uma variante importante no potencial benefício da supressão ovariana, e aqui a demonstração clara de que quem recebeu quimioterapia, de fato, era uma população de maior risco, né? Quando a gente olha indivíduos que receberam quimioterapia, seja no SOFT ou no TEXT, esses indivíduos têm mais linfonodos comprometidos, esses indivíduos têm tumores maiores, esses indivíduos têm mais grau 3, demonstrando que boa parte dos oncologistas selecionou bem aqueles indivíduos que precisariam de quimioterapia. São as Kaplan-Meiers do SOFT para a população geral do estudo, indiferente de ter tomado quimioterapia previamente, sim ou não, e o que a gente observa aqui é um benefício da supressão ovariana mais o inibidor de aromatase da ordem de grandeza de 3% em termos de sobrevida livre de recorrência, em termos de sobrevida global, em termos de sobrevida global, uma diferença de aproximadamente 2,6 em 12 anos. Eu acho que os dados mais interessantes, para a gente não perder tanto tempo, são os dados quando a gente estratifica esses indivíduos pelo uso prévio de quimioterapia, sim ou não. Aqui, a gente tem as Kaplan-Meiers de indivíduos que não receberam quimioterapia previamente. Vocês veem que 9% tinham linfonodo comprometido aproximadamente nessa população. E essa parece ser uma população de excelente endpoint, excelente sobrevida, né? Aqui, de novo, com 12 anos de segmento mediano, mais de 95% das pacientes estão vivas e sem nenhum desfecho considerado sobrevida livre de doença invasiva. E em sobrevida global, mais de 95% dessas pacientes estão vivas, né? Metade dos desfechos de sobrevida global foram causadas por morte relacionadas a câncer de mama aproximadamente, a outra metade por outras causas. Já quando a gente olha para aquela população que recebeu quimioterapia prévia, que inclui indivíduos com volume linfonodal um pouquinho mais frequente, 57% da axila comprometida aqui, a gente observa, então, um benefício em termos de sobrevida livre de doença invasiva para qualquer um dos 2 braços contendo a supressão ovariana e um pouquinho mais significante para o braço contendo o inibidor de aromatase, da ordem de grandeza de 4,5% de benefício absoluto em 12 anos para o que contém inibidor de aromatase, e na sobrevida global, um benefício também da ordem de grandeza de 4%. Quando você compara inibidor de aromatase versus tamoxifeno em todos os pacientes que receberam supressão ovariana, um benefício mais ou menos da ordem de grandeza de 2,5% para o inibidor de aromatase versus o tamoxifeno, de novo, olhando para todo mundo que recebeu supressão ovariana, só pacientes que haviam recebido quimioterapia em alguma fase do tratamento lá atrás, né? Então, selecionando esses indivíduos de maior risco baseado no uso ou não de quimioterapia. De novo, esse benefício ele varia de acordo com algumas
a variantes de risco dessa população, então idade parece ser um marcador bastante importante. Veja que naquela população com menos de 35 anos, o delta chega próximo de 10% de você fazer supressão ovariana mais inibidor de aromatase versus tamoxifeno puro. Da mesma maneira, para quem recebeu neoadjuvância, provavelmente uma população de maior risco, até que motivou o uso da quimioterapia prévia, como neoadjuvância para uma doença luminal, demonstrando que esse benefício é maior. Poxa, eu tenho dificuldade de interpretar quem é o paciente de alto risco ou baixo risco. Você tem uma ferramenta desenvolvida pelo grupo do Dana-Farber que pode lhe auxiliar nisso. Essa ferramenta é uma ferramenta eletrônica, você pode entrar no site que está descrito aqui embaixo, imputar essas variáveis que estão aqui, isso vai lhe dar, então, o composite risk, e isso vai lhe ajudar a interpretar qual que é o benefício do acréscimo de supressão ovariana sobre tamoxifeno ou inibidor de aromatase mais a supressão ovariana versus supressão ovariana mais tamoxifeno, um site que eu acho relativamente interessante e útil para quando você quer, às vezes, dar uma numeração mais clara para o seu paciente. Os dados do TECT do software foram também compilados numa análise do EBC-TCG grupo, nesse San Antonio de 2021, e aqui eu só trago as 3 curvas mais importantes dessa meta-análise apresentada por essa colega chamada Bradley. Aqui, de novo, recorrência, distância, sobrevida CA específico, só pacientes pré-menopausadas, comparando inibidor de aromatase versus tamoxifenos, ambos com supressão ovariana, demonstrando que o inibidor de aromatase aumentou a sobrevida livre de recorrência, sobrevida livre de recorrência à distância, mas não impactou na sobrevida global na meta-análise. Como integrar o uso das plataformas genômicas em nossa decisão no tratamento adjuvante da hormonioterapia. Isso ajuda na influência da decisão da supressão ovariana ou no tempo de tratamento. Nem TECT, nem SOF, nem nenhum dos outros estudos aqui discutidos na meta-análise avaliavam os pacientes através desses painéis, como a gente vai integrar essas informações, como tratar esses pacientes pré-menopausados após 5 anos de supressão ovariana mais inibidor de aromatase, o que eu faço depois desses 5 anos, continuo suprimindo, troco para tamoxifeno, e qual vai ser o papel dos SERDs orais nessa história, à medida que eles ganharem a notoriedade na doença metastática. Pulando rapidamente, então, aqui para o próximo estudo, que é o estudo que avaliou o papel da metformina. A gente já sabe de longa data que obesidade parece ter uma correlação com mortalidade de câncer específica. Aqui é uma meta-análise de múltiplos estudos sugerindo o papel do sobrepeso e o risco de mortalidade, bem como o valor da insulina basal desses indivíduos e o risco de mortalidade. Baseado nesse racional, a doutora Goodwin desenhou, junto com seus colaboradores, o CCTG-MA32, um estudo randomizado de fase 3 duplo cego, que avaliou o papel de metformina nessas pacientes com câncer de mama inicial, T1 até 3 ou N0 até N3. Se fosse T1 CN0, tinha que ter algum outro fator de risco associado, como ser triplo negativo, ou ter um oncotype alto, ou ter um KI alto, ou ser um grau histológico 3. De novo, esses pacientes eram tratados como deveriam ser tratados de rotina, mas depois do término da cirurgia, da quimioterapia e da rádio, quando indicado, esses indivíduos eram randomizados para metformina ou placebo. Essas pacientes eram seguidas e a sobrevida livre de doença invasiva era o endpoint primário. Foi apresentado pela Pamela Godwin 3 avaliações, demonstrando qual que era a sobrevida livre de doença invasiva na população hormônio sensível, um follow-up maior de um endpoint que já tinha sido encerrado por futilidade nas pacientes triplo negativas e uma avaliação exploratória na doença HER2 positiva. Aqui a população do estudo, maior parte dessas pacientes tinham sobrepeso, com uma média de índice de massa corpórea de mais ou menos 29 de massa corpórea, a maior parte com boa performance, maior parte tumor T2, maior parte axila comprometida, 1/3 axila negativa, em torno de 16 a 17% da população HER2 negativa. Desfecho do estudo para a população hormônio sensível, receptor hormonal positiva, absolutamente negativos, curvas super impostas, sobrevida livre de doença invasiva, como vocês podem ver à direita, e para cada um dos outros desfechos, sobrevida global, sobrevida livre de doença à distância, todos esses desfechos negativos. Segmento mais prolongado da população triplo negativo, já era negativo, já tinha parado por futilidade, um segmento mais prolongado continua absolutamente negativo. Análise exploratória por HER2, sugerindo potencial benefício da metformina nessa população HER2 positiva, que parece ter uma interação com um SNP no gene ATM. Como vocês podem ver, aparentemente, para quem tem pelo menos um alelo C desse SNP em ATM, houve um benefício do acréscimo da metformina, versus para a população que era AA
desse SNP em particular. Da onde isso foi retirado? Isso foi retirado que esse SNP é conhecido como um potencial preditor do benefício do controle de glicemia em pacientes diabéticos. Isso que motivou essa análise exploratória desse SNP na população HER2. Não foi demonstrado através dos slides, mas foi perguntado para a doutora Goodwin se isso tinha sido testado nos outros 2 subgrupos, hormônio positivo e triplo negativo. Ela falou que sim e que não teve impacto nenhum. Então, fica um pouco difícil de interpretar isso. Será que não foi só algo randômico achado, sim ou não? Porque, de novo, isso não teve nenhuma relação de interação na população hormônio sensível ou na população triplo negativo. Algumas perguntas: como seguir em frente dessas avaliações metabólicas e potencial benefício na doença inicial? Será que precisamos pensar em outros hipoglicemiantes orais? Será que temos que pensar em controle de peso através de dieta, atividade física? Será que temos que selecionar melhor os pacientes? Tudo isso fica para discussão. Migrando agora para o Keynote 522, estudo neoadjuvante que testou o benefício do acréscimo de pembrolizumab. A gente já sabe também que aparentemente imunoterapia funciona melhor nas pacientes em fase inicial, doença inicial do que na doença metastática. Doença inicial tem mais infiltração de TILs, tem maior expressão de PDL1 e tem uma maior expressão gênica de marcadores que favorecem imunoterapia, como baseado nas subclassificações de Bursting ou Lehman, genes que são de uma expressão imunoativada, motivo pelo qual tem o desenho, então, do Keynote 522, que randomizou, então, pacientes com tumores triplo negativos ou T2, maiores do que 2 centímetros, ou axila comprometida, para o combinado de quimioterapia contendo carbotaxol seguido de antraciclina e ciclo, mais ou menos pembrolizumab, cirurgia após a fase neoadjuvância e manutenção de pembro até completar 1 ano. A gente já tinha assistido à apresentação da sobrevida livre de evento, bem como da resposta patológica completa, ambos endpoints primários, co-endpoints primários desse estudo, e a gente já sabia que esse estudo era positivo. O que o Peter Schmidt aqui atualizou em San Antônio foi essa análise exploratória por sensibilidade, incluindo nessas 3 formas de sensibilidade, numa delas incluindo, por exemplo, o uso de quem recebeu capecitabina adjuvante, e na outra excluindo, por exemplo, margem comprometida como um potencial endpoint da sobrevida livre de evento. Em qualquer uma dessas combinações de análise, o estudo ele é positivo com hazard ratio muito semelhante de 0,63. Ele também trouxe esses dados de acordo com o estadio 2 ou 3, ou de acordo com a positividade linfonodal, demonstrando que tanto faz se você é estadio 2, que era em torno de 75% da amostra, ou estadio 3, em torno de 25% da amostra, ou se você era axila comprometida ou axila negativa, o benefício do pembro em sobrevida livre de evento está lá. É claro que esse benefício em termos numéricos ele é maior para aquele indivíduo de maior risco, estadio 3 ou axila comprometida, mas ele é presente em ambos grupos. Em termos de toxicidade, nenhuma grande novidade, acho que eu não vou gastar muito meu tempo, porque eu já estou um pouquinho atrasado em termos de toxicidade, mas as toxicidades parecem semelhantes. É claro que você tem o acréscimo da toxicidade do inibidor de checkpoint aqui, sobretudo as toxicidades imunomediadas, mas isso não parece ter um efeito sinérgico naquelas toxicidades da química que a gente já conhece. Então, a neutropenia, a leucopenia, a náusea, o enjoo, o vômito parece ser semelhante, não parece que o acréscimo do inibidor de checkpoint gera sinergismo nessas toxicidades químio conhecidas, né? Algumas perguntas, e aqui acho que aqui a gente vai gastar boa parte da nossa discussão, que é como conciliar aí os dados dos inibidores, da infiltração por TILs com o Keynote. A gente sabe que tumores ricamente infiltrados por TIL com axila negativo já tem um desfecho maravilhoso. Será que esses indivíduos, por exemplo, precisam do inibidor de checkpoint, sim ou não? Qual o melhor backbone? Precisamos da platina? Não precisamos? Para aqueles pacientes que não têm PCR, o que eu faço? Eu mantenho o pembro e acrescento a capecitabina para quem tem uma variante wild type em BRCA1 germinativo, acrescento olaparib para quem é BRCA mutado. Para quem tem PCR, depois da neoadjuvância, eu preciso manter o pembro, sim ou não? Eu acho que essas são perguntas muito relevantes para a gente discutir no momento da nossa discussão daqui a poucos minutos. E, por último, eu queria trazer os dados do CTRAC, que é um dos primeiros estudos a tentar usar o DNA circulante como uma maneira de guiar o nosso tratamento adjuvante de maneira mais adequada. Esse racional me parece absolutamente lógico,
Por exemplo, quando a gente olha o Create X aqui à esquerda, a população exclusivamente triplo negativo. Para quem não teve resposta patológica completa e não recebeu Xeló, da curva em vermelho, a gente observa que perto de 50%, 56% não recorre, ou seja, eu estou tratando 56% dos indivíduos à toa. E quando eu olho aqui, por exemplo, esse estudo que demonstrou qual é o papel de mensurar ctDNA, quem positiva ctDNA, praticamente todo mundo recorre, então faz sentido eu pensar em guiar o meu tratamento baseado nisso. Esse dado, então, vindo lá do grupo inglês, né, apresentado pelo Nicholas Turner, tentou entender, então, se eu mensurar o ctDNA numa população de pacientes triplo negativos, com tumores maiores do que 2 centímetros, ou axila comprometida, à medida que eu detecto esse ctDNA positivo, se eu randomizar esses indivíduos para uma intervenção, que for pembro ou observação, eu consigo, número 1, detectar essa positividade do ctDNA, eu consigo clarear esse ctDNA com a minha intervenção do pembrolizumab. Aqui foram incluídos 208 pacientes, sendo que desses 208 pacientes, 161 continuaram no estudo através de coletas seriadas do ctDNA, que era feito a cada 3 meses nos 2 primeiros anos desses pacientes. Aqui é a população do estudo, população de bastante alto risco, né? Quando a gente olha aqui, 50% desses indivíduos tinham axila comprometida, em torno de 40% receberam quimioterapia neoadjuvante, 28% recebeu a adjuvância e 1/4 dos pacientes receberam neoadjuvância seguido de capecitabina. Aqui a gente vê a positividade do ctDNA numa mediana de segmento de 20 meses, em torno de 1/4 da população, 26% positivou DNA, sendo que muito mais frequente na população de alto risco do que na população de moderado risco. Alto risco aqui, pessoal, era alto risco para valer. Era mais do que 4 linfonodos em triplo negativo ou axila comprometida pós-neoadjuvância. Então, era realmente uma população de muito alto risco, 55% deles positivaram o ctDNA. Dos indivíduos que positivaram ctDNA, apenas 5 deles conseguiram ser tratados por pembro e serem acompanhados ao longo do tempo. Sendo que desses 5, 4 recorreram, apenas 1 não recorreu. Então, essa parte do estudo ela é relativamente fraca, ela não consegue contar muito bem para a gente qual que é o papel do pembro. E dos 14 pacientes que não foram tratados, que positivaram ctDNA em algum momento e não foram tratados com nada, 10 desses indivíduos recorreram, 4 nunca recorreram, sendo que desses 4 que nunca recorreram, eles chegaram a negativar o ctDNA em algum momento do follow-up. O lead time até a recorrência nessa população desses 14 que foram seguidos foram de apenas 4 meses. Ou seja, depois de 4 meses da detecção do ctDNA desses 14 pacientes, em mediano, esses pacientes já tinham doença metastática. É importante dizer aqui que nesse estudo, quando o ctDNA estava positivo, 71% deles já tinham doença metastática diagnosticado na imagem, demonstrando que talvez a frequência de coleta desse ctDNA tem que ser maior ou eu tenho que começar talvez essa coleta mais precocemente. A coleta do ctDNA aqui foi iniciada um pouco mais tardio, quando você estava terminando a radioterapia ou para aqueles pacientes que tinham recebido neoadjuvância em torno de 6 semanas após a cirurgia. Talvez eu tenha que começar essa coleta mais precocemente. Algumas perguntas aqui, então, para discussão. Como otimizar a pesquisa da doença residual mínima? Será que eu preciso aumentar o número de mutações rastreadas? Nesse estudo foram 1 a 2 mutações apenas rastreadas. Lembrando que essas mutações elas tinham que ter sido diagnosticadas no tumor primário. Então, primeiro sequenciava o tumor primário, achava qual mutação aquele tumor primário tinha, desenhava um assay específico para rastrear aquela mutação e daí eu buscava aquela mutação de dPCR no sangue periférico. Mas aqui eu rastreava de 1 a 2 mutações apenas. Será que se aumentar o número de mutações eu melhoro, então, a sensibilidade desse meu teste? Será que eu tenho que aumentar a frequência do teste? Será que eu tenho que iniciar essa mensuração mais precoce? Será que eu tenho que pegar pacientes de menor risco? E como, depois que uma vez detectada essa positividade, como será que a gente vai escolher a melhor droga para tratar esses pacientes? São perguntas, acho, pertinentes de serem discutidas. Eu estourei meu tempo em 5 minutos, então eu queria parar por aqui, encerrar o share da minha imagem e abrir o microfone para o Gilberto, para o Barrios e para, obviamente, qualquer dúvida de quem nos assiste aí para a nossa discussão. Obrigado, Cris, e desculpa o tempo. Acho que 5 foi muito, podia ter escolhido 4. Imagina, foi excelente, Cacá, excelente mesmo. Até você me ajudou, né, porque você já trouxe grandes questões que foram debatidas, né, em San Antônio mesmo, e que estão sendo debatidas por nós agora com os dados apresentados no Congresso. A gente tem uma pergunta
sobre a avaliação do ctDNA, se ela está disponível para os pacientes que queiram fazer. E, se quiser responder, acho que só em cenário clínico ainda, de pesquisa clínica. Né? Mas... Bom, isso, isso, ao meu ver, basicamente ainda não é algo padronizado em termos de prática clínica, então eu acho que não deve ser utilizado hoje, né, em prática clínica. Nos Estados Unidos, você tem alguns testes que já são CLIA, já são aprovados, entre eles o teste da Natera. Aqui no Brasil, eu desconheço se a gente pode usar, tenha qualquer um desses testes disponíveis, até onde eu saiba, eu acho que não. É claro que você tem a opção de mandar para fora até onde eu saiba, mas, de novo, acho que a gente não sabe qual é o impacto clínico ainda, e eu não acho que eu usaria isso na minha prática do dia a dia. Obviamente, deixo o Carlos e o Gilberto para mencionar aí qual é a visão deles. E Romulo, claro, que também está aí, né, se quiser participar. Essa é uma pergunta muito importante e eu não tenho dúvida que isso vai nos atropelar como outras tecnologias nos atropelaram, né? Faz sentido, tem bom senso a ideia de que tu saber se tem alguma coisa circulante. Aquela pergunta dos pacientes, será que não tenho teste de sangue para saber se eu tenho alguma coisa? Né? Isso aí está pronto para alguém botar um anúncio num jornal ou num WhatsApp aí, todo mundo vai sair correndo. Então, é fundamental o que o Carlos acabou de dizer, de que a validação dessas tecnologias é absolutamente fundamental. E já entrando na discussão do C-Track, nos dá uma ideia de como é difícil fazer o desenho desses estudos, certo? E como a gente vai ter que aprender a como fazer, porque não é só começar a fazer e usar o teste. Saber em que momento tu colhe, em que paciente, como é que tu acompanha, né? Que tipo de tratamento tu vai fazer. São todas perguntas diferentes que vão ter que ser abordadas, provavelmente por estudos diferentes. Então, a validação disso acho que vai demorar e nós vamos ser atropelados por essa tecnologia, né? Com muitas coisas sendo feitas de forma inadequada, provavelmente. Perfeito. A Mônica mencionou aqui rapidamente nos comentários, né, que a Foundation faz o ctDNA. A única coisa, Mônica, só para relembrar a gente, esses painéis, por exemplo, da Foundation, são painéis que já estão prontos, então é um painel de genes que estão ali pré-determinados. O que foi feito no C-Track, que é, por exemplo, que a Natera faz, você sequencia o tumor primário que você operou, que você ressecou, você acha quais são mutações presentes naquele tumor e daí você faz um teste específico para aquela mutação. Então, você está buscando algo que você sabe necessariamente ter no tumor. É diferente de você usar um painel pré-pronto que talvez não contenha uma mutação presente no tumor. Não é todo tumor que necessariamente tem TP53, que tem PIK3CA, ou as mutações mais comuns presentes nesses painéis. Então, aqui de novo, é um teste customizado para mutações que você tem certeza que estão presentes no tumor, porque você sequenciou o tumor primário e determinou isso, né? Isso lembra um pouco aquela história do passado, quando a gente tinha os estudos de segmento precoce com exames e o pessoal disse, vai detectar uma doença metastática 5 meses antes, em média, mas isso muda a sobrevida global dos pacientes, o que efetivamente a gente fazia. Naqueles estudos antigos, numa era em que a gente tinha outras terapias, talvez não mudasse. De repente, hoje, você entrar, né, em imunoterapia, alguns tratamentos onde o volume de doença talvez faça a diferença na resposta, é interessante, mas uma coisa é eu fazer uma biópsia líquida. Toda hora tem um paciente perguntando se não vou fazer uma biópsia líquida. Outro cenário que a gente gostaria de ter, que teve em San Antônio, sei lá, uns 3 anos atrás, aquele estudo, acho que do Sparano, se não me engano, de adjuvância estendida, você faz ctDNA com 5 anos para ver a possibilidade de adjuvância estendida, quem tinha baixa contagem, quem não tinha, quer dizer, essas coisas volta e meia vêm e a gente, enfim, continua patinando, mas eu estou plenamente convencido que a gente vai ser atropelado e vai ter que fazer sem saber direito o que a gente vai oferecer depois com essa informação. Vai ser uma angústia grande, um custo elevado, mas esses estudos são muito complicados. Você viu ali aquelas perninhas lá da imuno, assim, mas mudou o quê? Mas é muito pouca coisa ainda, não dá para concluir. Ou não fazer, Gilberto. Exato. Você vê que teve doente que negativou o ctDNA e ninguém fez nada. Ou fez lá alguma terapia alternativa, a gente não sabe. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é muito complicado, mas a gente precisa avançar. Esses estudos são fundamentais. Então, mesmo que a gente não tenha as respostas, acho legal que tenham grupos sérios tentando validar isso antes de que a gente realmente seja atropelado, porque qualquer hora dessa é uma tsunami. Vai ter 40 laboratórios oferecendo vários testes diferentes e a gente não sabe, uma pressão brutal para fazer, para a gente pedir para o paciente
cobrar da gente essa tomada de decisão, e a gente vai dizer assim, mas fulano não pediu? Como é que o Dr. Carlos Barros não pediu esse exame top das galáxias que saiu lá nos Estados Unidos semana passada? E aí você, mas vai mudar a minha conduta? O que eu vou direcionar a minha terapia? Vou fazer mais terapia mais cedo? Qual terapia? É uma reflexão, mas é quase um desabafo, porque não tem resposta. Eu acho que a gente vai discutir isso bastante até num dos estudos que o Romulo vai apresentar, que é o Padawan, que avaliou essa questão de trocar terapia ou não, de acordo com a mutação do ESR1. Então, acho que dá para a gente aproveitar um pouquinho para conversar sobre esse cenário. Sei que é um cenário metastático, né, um pouquinho diferente do que o Kaká apresentou, mas eu vejo que ele trouxe várias questões extremamente relevantes e que, honestamente, quero muito ouvir a opinião de vocês sobre os estudos que ele apresentou, como, por exemplo, o R-Responder, né? Então, acho que uma das questões que ficou é se alguma paciente hoje na pré-menopausa, ela teria benefício da gente solicitar o teste, o Oncotype. Como que vocês veem essa questão do N positivo, né? Principalmente com mais de 3 linfonodos, na paciente pós-menopausada, se vocês também reservam esse teste, ou se para vocês já está bem claro o benefício da quimioterapia nesse cenário. E acho que o N1-MYC, na minha opinião também, mas também quero ouvir a opinião de vocês, vejo que o dado ainda é muito pequeno para a gente dizer que ele vai se comportar como uma doença N1, né? E diferentemente do que a gente tem até o momento, mostrando que o N1-MYC ele tem mais um comportamento de N0 do que N1. Então, eu queria a opinião de vocês sobre o R-Responder. Começando, né, para deixar o Gilberto começar em situações de perguntas mais difíceis, tá certo? Tá. Eu acho que, muito claramente, isto inverte a importância da quimioterapia nesse grupo de pacientes. No sentido que a decisão, né, de antes fazer quimioterapia muda, né? No sentido, antes tu poderia estar em dúvida. Agora a decisão é se tu não vai fazer quimioterapia, tá certo? Porque as evidências indicam que pacientes com gânglios positivos, inclusive alguém que tem N1-MYC, né, tem um benefício de 7%, que não é, do ponto de vista absoluto, nada que a gente possa chamar de incremental. Né? Número pequeno de pacientes, como o Carlos mencionou, uma análise num subgrupo de pacientes, mas certamente alinhado com o fato de que pacientes com gânglios comprometidos têm benefício com quimioterapia. Então, se alguém que tem uma paciente pré-menopáusica com gânglios comprometidos decide não fazer quimioterapia, tem que explicar por que não vai fazer. Inverte a discussão da indicação. Então, para mim, até que, obviamente, nem todas as pacientes precisam, nós temos que identificar melhor esse grupo de pacientes, mas falando do teste, eu não preciso pedir um Oncotype para uma paciente pré-menopáusica que tem 2 gânglios comprometidos. Ela tem indicação de quimioterapia adjuvante. E teria alguma paciente que o senhor pediria? Como é que é? Tem alguma paciente na pré-menopausa que o senhor pediria o Oncotype? Se eventualmente existe algum risco grande, claro que sempre existem situações clínicas, né? Eu estou te falando de uma situação geral. Se uma paciente tem um risco grande de fazer quimioterapia ou tem contraindicações, etc. e tal, em que a quimioterapia realmente, né, pudesse ser alguma coisa muito preocupante, talvez, né, tu poderia, mas sempre tem benefício. Outro detalhe importante que o Carlos não mencionou, que foi apresentado também, é que o hazard ratio foi maior naquelas pacientes que tinham 0 a 13. O benefício, teoricamente, foi maior, né, naquelas pacientes que tinham um recurrent score de 0 a 13, comparado com as que tinham mais de 13, né? O que indica claramente que usar o recurrent score nesse tipo de situação não te ajuda muito nessa decisão. Tá? Então, assim, se não dá para fazer, tu pode até tentar, mas não vejo como o teste neste grupo de pacientes vai te ajudar de forma importante.
Conselheiro Gilberto, o que tu acha? Estou contigo, Carlos. Eu não pedia antes para esse grupo de pacientes, desde que os primeiros dados do Exponder apareceram, e agora eu fico também numa situação de muita excepcionalidade. Mas se você tem uma paciente de um risco mais elevado, de uma recusa maior com o tratamento, vai ser difícil achar que o teste vai ajudar na tua tomada de decisão. Ainda mais nesse caso que você acabou de citar. Se eu dissesse assim, olha, tem um pequeno percentual de se cair no score muito baixo, eu abri mão da químio. Mas não consigo achar isso com clareza nessa população. Pode ser criticável o teste de primeira geração, mas é o que a gente tem hoje para essa população. Então, para mim, quimioterapia, paciente de pré-menopausa, linfonodo positivo, sorry, mas eu vou indicar. Eu não vou gastar tempo e dinheiro com teste, pelo menos nessa população. A gente tem, claro, muitas outras indicações para o teste. Para não desesperar todo mundo, o Carlos também apresentou os resultados do soft do text, tá certo? O soft do text, os médicos escolheram dar ou não dar quimioterapia de acordo com os critérios que ele mostrou na tabela 1, tá certo? E tinha aproximadamente uns 5%, não me lembro exatamente o número, de pacientes que não receberam quimioterapia e tinham gânglios comprometidos. Certo? 9%. Era um número pequeno. Exato. 9%. 9%. 9%. Isso, tá certo? Então, o médico, em 9% de pacientes que tinham gânglios comprometidos, pré-menopáusicas, resolveram não dar quimioterapia. E essas curvas são emblemáticas, né? As curvas, né, das pacientes que não receberam quimioterapia no soft text, elas, para mim, quando o médico define que a paciente tem baixo risco, né, está definido que tem baixo risco, certo? E não precisa mais do que tamoxifeno, tá bom? Então, para complicar mais as situações, essas duas curvas, para mim, são absolutamente emblemáticas. Então, que tem pacientes que não precisam de quimioterapia, tem pacientes que não, mas fica o ônus da prova de não dar o tratamento, tá? Para o médico que tem que justificar por algum motivo que aquela paciente vai ser tratada sem quimioterapia. Quer falar alguma coisa? Eu queria comentar que é o seguinte, a gente tem o Exponder e a gente tem o TAILORx, e tem o MindAct, e aí a gente tem dezenas de milhares de pacientes tratados, né? Eu lembro muito bem quando os dados do MindAct inicialmente foram reportados e os early adopters começaram a não fazer quimioterapia para pacientes jovens, pré-menopausa, com 1 a 3 linfonodos, baseado em 9% de dados do MindAct. Então, fica a mensagem de que, assim, ciência é você fazer um experimento atrás do outro e tentar comprovar que aquele dado é fidedigno. Então, muito cuidado com o estudo de fase 2, o estudo de fase 3 pequeno, e a gente já começar a fazer isso na prática clínica. Hoje, a gente tem, como o Barrios e o Gilberto falaram, hoje a gente tem que ter um bom motivo para não fazer quimioterapia para paciente pré-menopausa linfonodo positivo. Mas em 2018, 2017, a gente também tinha bons motivos. E por causa de um pequeno grupo de pacientes, a gente começou a não fazer. Então, a gente tem que ter cuidado e ciência é isso, é um dia de cada vez. Cris, eu sei que você deve pular para a próxima discussão, mas eu só queria relembrar de uma coisa. Apesar do recurrence score nessa população não ter sido preditivo, ou seja, eles imaginavam que quanto mais se aumentasse o recurrence score, maior ia ser o benefício da quimioterapia, e eles não demonstraram isso. O recurrence score continua sendo prognóstico, então quanto menor o recurrence score, o risco absoluto da recorrência ele acaba sendo um pouco menor. Então essa acho que é uma coisa que deve ser levada em conta, né? De novo, eu também acho que eu não usaria o recurrence score para a imensa maior parte dos indivíduos pré-menopausados com axila comprometida. Talvez eu pensasse em utilizar alguém que já tem uma idade bem elevada, sei lá, já tem perto dos seus 50 anos e ainda é pré-menopausada. Daí você vai achar um monte de Cs, né, nos quais talvez você peça. Mas eu acho que a mensagem é o que o Carlos e o Gilberto falaram, que é que, de maneira grosseira,
para pré-menopausada, a priori, você não tem como utilizar o teste para definir se vai dar quimio ou não. Você vai achar um C, um porém, de novo, para um ou para outro paciente. Se tem alguma utilidade para ele, é só prognóstica, mas não preditiva, aparentemente. Só para dar um comentário para aliviar um pouco a angústia, né, do que está sendo estudado daqui para frente. Já tem um desenho do estudo que está sendo proposto pelo grupo americano, né, que eventualmente vai tentar responder à questão de se a quimioterapia ajuda nesse processo ou simplesmente se é a supressão ovariana. Tá? Não responde todas as perguntas. Fazer supressão ovariana em alguma dessas pacientes já é, de por si, uma coisa muito difícil, né? Mas vai ser randomizado quimio mais supressão ovariana com terapia endócrina versus supressão ovariana com terapia endócrina. Tá? Então, do ponto de vista prático, pelo menos a gente deverá saber essa resposta, né, em base a esse estudo que está sendo, provavelmente, pelo que eu sei, está aprovado e vai ser iniciado talvez durante esse ano. Eu acho que o importante é ressaltar que não desista dos seus sonhos, né? Quando o Soft UTX foi desenhado, tinha um estudo que chamava PERSH, que era justamente para responder essa pergunta, e o estudo foi abandonado no início do recrutamento. A gente já teria essa resposta hoje se ele não tivesse sido, abandonado. Mas, Carlos, assim, as dificuldades de recrutamento sim, eram diferentes em comparação a hoje. Perché era o nome do estudo, né? Em italiano. As dificuldades continuam hoje, né? Principalmente agora depois do estudo Responder, tá certo? Como é que tu vai pegar uma paciente dessas e não dar, né, quimioterapia? Tá? Então, vai ter muita dificuldade de recrutar. Eu queria trazer a discussão do teste e do software, a questão se tem alguma paciente para vocês hoje, já que está crescendo a indicação, entre aspas, de supressão ovariana, nessas pacientes que supostamente a gente está indicando mais risco, fez quimioterapia e tudo mais, independente da questão da toxicidade, se tem alguma situação onde vocês começariam tamoxifeno e uma supressão ovariana, ou se pensou em supressão ovariana porque você achou que o risco era alto, você vai direto para o inibidor da aromatase e só então descalona se a paciente não tolerar. Alguma paciente vocês começariam tamoxi e um Zoladex da vida, ou pensou em supressão ovariana, inibidor da aromatase, e se a paciente não aguentar, ok, a gente recua. Não, eu acho assim, de novo, voltando para aquelas duas curvas, né, que eventualmente o Carlos mostrou, de pacientes de baixo risco, né, e aí entra a definição de baixo risco que todo mundo tem acesso de acordo com o Adjuvant Online, que foi o que poderia ser aplicado nessa situação, né? Então, se tu tem pacientes de baixo risco, pré-menopáusicas, tu pode e tinha mais de 1.000 pacientes naquela análise, né? Tu pode perfeitamente usar tamoxifeno como a gente usava e usa ainda nesse grupo de pacientes de baixo risco. O problema é onde é que está o limite, né, do baixo para o alto risco. O Oncotype se proporia a fazer esse tipo de ajuda, mas não conseguiu, né, nessa situação, nos ajudar tanto quanto a gente gostaria. As gânglios negativas ainda continuam valendo. Sim. Certo? Eu gosto muito do estudo daquele estudo asiático também, do Astra, né, que se a paciente não entra e não continua menstruando, você tem lá um tempo para poder fazer o bloqueio ovariano, para ver se pelo menos a paciente tolera. Mas isso, em geral, para paciente de risco, vou chamar de não alto, para não confundir aqui na definição de qual risco é alto, qual que não é risco alto. Porque o Kaká mostrou, assim, pacientes muito novas, abaixo de 35, e QT-NEL, quando sendo o melhor cenário para fazer inibidor da aromatase de cara com supressão ovariana. Então, eu queria trazer essa discussão para dizer, olha, são esses dois grupos mesmo, e só esses, ou vocês estão, na prática, faziam de um jeito diferente e agora, depois de San Antônio, mudaram, ou não vão mudar nada e vão continuar fazendo o que faziam antes? Eu faria mais ou menos a mesma coisa, só que tem que destacar, a gente não sabe a duração desse tratamento, nem da supressão ovariana, nem da terapia endócrina, né? E nessa população talvez a continuidade tenha que ser com tamoxifeno, tá? Mas é importante dizer que a inibidor da aromatase mais supressão ovariana versus tamoxifeno mais supressão ovariana
mostrou vantagens em sobrevida livre de recorrência, mas não em sobrevida global, certo? Então, nesta população, a gente não pode dizer que isto aqui é definitivamente melhor, tá? Eu acho que só de prática clínica do dia a dia, Gilberto, duas coisas que eu fico atento quando começa a supressão ovariana é idade e peso também. Se o indivíduo é muito, muito jovem, eu prefiro garantir que ele está de fato menopausado, sobretudo se não for farectomia, obviamente, né? Se eu estou usando análogo de LH-RH, sei lá, nos primeiros 6 meses eu prefiro garantir que de fato esse indivíduo está suprimido e o indivíduo de sobrepeso, obesidade, assim, sobretudo uma obesidade mais significativa é o outro indivíduo que também é mais difícil às vezes de ser suprimido, né? Então esses indivíduos em geral começam mensal, nunca a cada 12 semanas e acompanho com valor de estradiol antes de garantir a rotação para inibidoramatase. Essa era a prática também que lá no Memória a gente fazia. O pessoal começava com cada 4 semanas primeiro, checava e depois rodava ou para cada 12 ou para inibidoramatase. Acho que isso não está escrito em nenhum lugar, mas é uma prática do dia a dia que a gente acaba fazendo. Pessoal, eu vou passar a palavra agora para o Romulo, tá? Para ele apresentar. Estão vindo várias perguntas super interessantes, inclusive. Ao final, se a gente conseguir discutir um pouquinho mais do cenário inicial e trazer também essas perguntas, a gente traz. Mas só um outro, para não deixar sem falar, eu acho que o 522 é outro estudo que muda a nossa prática clínica e estabelece um novo padrão para tratamento neoadjuvante de pacientes curativo, né, para pacientes com câncer de mama triplo negativo inicial. E é fundamental que as pessoas eventualmente reconheçam isso, porque muda o que a gente faz, né, hoje em dia. E tenho dito. Mas depois, se der tempo, a gente discute 522, porque realmente... Isso, o Kaká trouxe uma pergunta boa sobre o T2 e N0. Podemos voltar a isso se der tempo. Vamos voltar. E sobre a carboplatina, enfim, o esquema de quimioterapia. Romulo, a gente já vê sua tela. Joia. Só ligar aqui o meu timer. O cara se controla. Joia, vamos lá então, pessoal. Obrigado pelo convite, Cris. Vamos conversar aqui. Então, esses são os meus conflitos de interesse. O primeiro estudo que eu trouxe para vocês, sensado, acho que de conceito, o Emerald, o primeiro CERD que foi desafiado aí num estudo de fase 3, randomizado, com terapia padrão. Então, a gente tinha dados de estudos pré-clínicos e estudos de fase 1, mostrando que o elacestrant, o RAD 1901, ele era efetivo em modelos animais e também tinha atividade clínica em pacientes politratados. E aí o Aditya Bardia, do Mass General, mostrou aqui o estudo Emerald, em fase 3, que ele comparou. É um estudo relativamente diferente. Ele pegou o elacestrant, 400 miligramas diário, e comparou com terapias hormonais de escolha do investigador, que poderia ser fulvestranto ou outras hormonoterapias para um grupo de pacientes que já havia progredido a pelo menos uma linha de hormonioterapia e que pelo menos essas linhas de hormonioterapia tinha que conter um CDK4/6. Os pacientes só poderiam ter usado uma linha de quimioterapia e, obviamente, quem usou fulvestranto não poderia repetir o fulvestranto. E o endpoint primário foi sobrevida livre de progressão, tanto na população por intenção de tratamento, como também na população com SR1, com mutação no gene do receptor de estrogênio, porque uma dessas grandes novidades do SERD seria que eles teriam uma maior atividade para esse grupo de tumores que tem mutações no gene do receptor de estrogênio SR1. Então, a população, uma população de 70% com doença visceral, e aqui vocês podem ver que 20% dos pacientes tinham usado uma linha de quimioterapia prévia e a maioria dos pacientes tinha usado uma linha hormonal prévia.
Esse é o dado do estudo. Então, assim, o estudo, do ponto de vista estatístico, ele é positivo. Você tem um hazard ratio aqui de 0,7, favorecendo o grupo do elacestrante, um P significativo. Quando a gente olha os dados, vamos dizer assim, os números absolutos, a gente pega a sobrevida e progressão mediana do grupo do elacestrante, 2,8 meses, versus a terapia de escolha do investigador, terapia padrão, 1,9 meses. Primeira coisa que eu acho que é importante aqui é dizer o seguinte: o que a gente conhecia como eficácia da segunda linha, para um indivíduo que já usou inibidor de CDK4/6, esquece. Essa é uma doença muito pior quando ela tem progressão ao inibidor de CDK4/6. Essa é a sobrevida livre de progressão mediana quando você usa uma hormonioterapia em segunda linha após falha de CDK4/6. Os dados são um pouquinho melhor para essa população ESR1 mutado, um hazard ratio ainda mais diferente, mais significativo, 0,54, com 3,8 meses de sobrevida livre de progressão mediana no grupo do SURGE. Quando a gente olha aqui a população específica que usou fulvestranto, 2 meses, aqui a sobrevida livre de progressão mediana, e a população com mutação em ESR1, também significativo do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista clínico, isso deixa bem a desejar. Conclusões: que o elacestrante, de fato, ele é o primeiro SERD a mostrar ganho do ponto de vista estatisticamente significativo, quando comparado à hormonioterapia padrão nessa população. E eu acho que o mais importante é que estabelece o elacestrante como uma medicação que vai passar a ser testada com outros parceiros. Então, muita curiosidade para avaliar o papel dele combinado aos inibidores, o papel dele em inibidores de CDK4/6 e o papel dele com alpelisib. Mas eu queria ouvir a opinião de todos depois, mas assim, isso tem me feito repensar bastante qual é o real benefício de eu fazer hormonioterapia isolada numa segunda linha para a maioria dos meus pacientes. O próximo estudo aqui é o estudo, o PADA-1. O PADA-1 mostra para a gente aqui uma coisa interessante. É o primeiro estudo que tenta avaliar o papel de biópsia líquida como um monitor de benefício de tratamento e, mais importante ainda, como um guia precoce de mudança de tratamento. Então, os pacientes incluídos no PADA-1, esse é um estudo francês, tinham PS 0 a 2, todos hormônio positivo e com hormônio positivo acima de 10% de receptor de estrogênio, e não podiam ter progressão de doença em vigência do inibidor de CDK4/6 por pelo menos 12 meses. Então, é uma população bem selecionada. Tá? E eles tinham desculpa, 12 meses não podiam ter recidiva em 12 meses do cenário adjuvante. Todos receberam de aromatase com palbociclib e começaram a fazer a detecção do ESR1 por mutação em biópsia líquida no baseline, após um mês e, a partir de então, a cada 2 meses. Um detalhe importante sobre a técnica de biópsia líquida foi feito por droplets de digital PCR. Então, esse é um teste super específico e para esses códons aqui de mutações do ESR1. Então, a chance de você encontrar realmente uma mutação é muito alta quando você está usando esse teste aqui. E o racional do estudo era que, se você detectasse um aumento nesses clones ESR1 mutados e na imagem você não detectasse progressão imaginológica, você poderia fazer a randomização entre manter o paciente com inibidor de aromatase e palbo versus já trocar para fulvestranto, com o racional de que ESR1 confere
resistência aos inibidores de aromatase e mantém uma sensibilidade a esses SERDs, a essas drogas que degradam o receptor de estrogênio. Então, esse é o flowchart aqui do PADA-1. E vocês vejam que foram precisos 1.000 pacientes para achar 279 pacientes potencialmente elegíveis e foram utilizados 172 pacientes. Um aumento de SR1 sem progressão radiológica vista nas tomografias. Um estudo mostrou que houve um benefício clínico interessante, o dobro de sobrevida livre de progressão no grupo que mudou precocemente para fulvestranto, nesse contexto. E quando os pacientes esperavam, ficavam no braço de inibidor de aromatase e só depois mudavam para fulvestranto, 3,5 meses de sobrevida livre de progressão nessa segunda sobrevida livre de progressão. O que a gente já sabe de outros estudos é que os pacientes muitas vezes não têm oportunidade de ir para a próxima linha na progressão, porque a progressão acaba diminuindo performance, o paciente acaba tendo uma progressão mais severa que inviabiliza o uso da terapia hormonal e ele vai para a quimioterapia. Então, ele demonstra um papel clínico, obviamente é um estudo que precisa ser validado, mas ele é, na minha opinião, um divisor de águas, porque ele abre, de fato, uma era de talvez a gente monitorizar em tempo real a genômica do tumor e não apenas o tamanho desses tumores. Então, vai ser interessante ver os desenhos dos próximos estudos. Mas vejam que não é simples. Randomizaram, screenaram mais de 1.000 casos para achar 270 possivelmente elegíveis. O próximo estudo que eu selecionei aqui foi o Destiny Breast 03. Então, o Destiny Breast 03 é um estudo que talvez foi o maior impacto na oncologia mamária do ano passado, mostrando a eficácia fantástica do trastuzumab deruxtecano versus o TDM1 em pacientes que já tinham utilizado pelo menos uma linha de tratamento contendo taxano e trastuzumab. Um hazard ratio de 0,28, uma sobrevida livre de progressão geral ainda não alcançada, versus 6,8 meses no TDM1. E a grande novidade dessa análise de San Antônio foi sobre a população com metástases cerebrais. Então, no estudo, metástases cerebrais no baseline, o estudo tinha, ao todo, 16%, mais ou menos, nos dois grupos. E o que a gente aprendeu aqui é que o benefício, além de ter sido em todos os grupos, também no grupo de metástase cerebral, essa é a sobrevida livre de progressão, um hazard ratio aqui de 0,25, até um pouquinho maior do que a sobrevida livre de progressão, hazard ratio dos pacientes com metástases, mas, obviamente, com um número absoluto um pouquinho pior, mas o benefício da medicação foi demonstrado nos dois grupos e uma taxa de resposta objetiva nos pacientes elegíveis para avaliação de resposta objetiva na doença metastática de quase 30%. Eu acho que esses dados de análises perspectivas isoladas de outros grupos reforçam o papel dessa medicação também para essa metastática cerebral e eu acho que essa, sem dúvida, é a terapia de escolha positiva. Outro dado que eu acho que é promissor, mas não é um dado que ainda está maduro o suficiente, foi uma análise de fase 1, são os dados do Tropion PanTumor01, avaliando o datopotamab deruxtecano, então um outro antidroga conjugado, com o mesmo payload do trastuzumab deruxtecano, usando um outro anticorpo com uma ciência que vai ao TROP2, o mesmo antígeno do SAP. Nessa apresentação,
os pacientes com câncer de mama triplo negativo, a dose de escolha para a expansão do trial foi 6 miligramas por grama, que eles tinham pacientes que já tinham usado outros corpos droga conjugada, inclusive do Zumab. A taxa de resposta para os pacientes que já tinham usado outros anticorpos de 34%. A gente avalia apenas pacientes que nunca tinham recebido Zumab ou outra droga conjugada. Foi de 52%, uma droga muito promissora. Em termos de efeitos colaterais, os efeitos muito semelhantes aos eventos adversos visados ali entre os Zumab e o Zumab deruxtecano, mais eventos gastrointestinais, diferente do trastuzumab deruxtecano, basicamente doença inflamatória pulmonar. Então, assim, conclusão, acho que o dato vem para ocupar um espaço e vai interessante ver os dados do FACE, tanto na doença hormônio positiva, triplo negativa, e como que vai ficar esse posicionamento do datopotamab e o sacituzumab, hoje a segunda linha disponível no triplo negativo. O estudo que eu acho que é importante mencionar, o Keynote 355, então a atualização do Keynote nessa apresentação de San Antônio foi a outros cutoffs de então, o Keynote 355 definiu o papel do pembrolizumab associado à quimioterapia de escolha do investigador na doença negativa metastática. A gente via que os pacientes tratados com combinação em comparação à quimioterapia tinham ganho de sobrevida livre de progressão sobrevida global. E o que eles mostram agora é que pacientes com CPS entre 10 e 19 têm uma tendência muito significativa, uma tendência muito próxima de atingir uma significância estatística, e esse de mais é estatisticamente significativo. Obviamente, o trabalho não foi desenhado para determinar poderes aqui nessa população pequena, mas o overall aqui é mostrar que pacientes com CPS de 10 em diante, todos têm benefício com essa combinação. E gancho para o próximo estudo, vou apresentar aqui nesse pós-San Antônio, é mostrar o seguinte: vejam a sobrevida livre de progressão nessa população, que é a população em que a medicação foi aprovada. Então, uma sobrevida livre de progressão no grupo CPS 10 a 19 e 9,2 meses. Então, a maioria dos pacientes vai ter uma sobrevida livre de progressão de 9 meses, e é só a cauda da curva em câncer de mama que realmente tem um benefício duradouro, como a gente está mais acostumado a ver em melanoma em câncer de pulmão. E aí eu vou finalizar aqui com um estudo que é o Nimbus, é um estudo que eu tive prazer de participar. Então, o Nimbus ele avalia um subgrupo pequeno de pacientes com câncer de mama, mas um subgrupo que, na minha opinião, personalização de medicina é isso, é encontrar grupos que possam se beneficiar de tratamentos diferentes. Então, o Nimbus ele foi desenhado num conceito de que talvez pacientes com câncer de mama e alta carga de mutações se beneficiam de uma abordagem de imunoterapia, mesmo sem quimioterapia. Então, os pacientes foram tratados com nivo e uma dose baixa de ipilimumab. E os critérios de inclusão: pacientes com câncer de mama metastático, 0 a 3 linhas de quimio prévia, um TMB de 9 para cima, similar ao TAPUR, e pacientes não poderiam ter sido tratados com inibidores de checkpoint prévio. O estudo mostrou uma taxa de resposta de aproximadamente 17%, e esses pacientes tinham tanto hormônio positivo como negativo. Então, não foi apenas os pacientes triplo negativo que se beneficiaram. Outra coisa que é importante
a grande maioria dos pacientes era PDL1 negativo. Então, eles não receberiam imunoterapia pelos métodos tradicionais. Quando a gente fez a análise pré-plana com um cutoff maior, o cutoff de 14 mutações por megabase, a gente vê, e salientando, um N pequeno, mas um promissor, que deve ser investigado, de 60% de taxa de resposta nessa população. Outro dado importante, alguns pacientes, aqui na verdade todos os pacientes que tiveram resposta objetiva tiveram respostas duradouras, nenhum desses pacientes, exceto começou outra linha de tratamento. Então, esses 2 pacientes aqui já com 2 anos de sobrevivência de progressão sem novas terapias. E quando a gente observa sobrevida livre de progressão e sobrevida global, a gente vê que esse grupo com um TMB de 14 mutações por megabase para cima, ele tem um ganho de sobrevida livre de progressão significativo e de sobrevida global comparados aos pacientes com TMB abaixo de 14. Então, como conclusão, a principal conclusão é que a gente deve explorar mais esse cenário aí de alto TMB. A gente não sabe qual é o melhor cutoff para selecionar esses pacientes. Então, esse cutoff de 14 tem outros dados, até em tumor agnóstico, mostrando que um cutoff maior do que 10 talvez seja melhor. E o papel do ipilimumab também é indefinido, embora se a gente for comparar o Nimbus com o Tapur, as respostas no Nimbus, dado o viés de que a gente não deve comparar cenários diferentes, mas são mais duradouras do que no Tapur. Então, talvez o ipilimumab tenha algum papel nesse cenário. Isso. Eu tentei me ater ao tempo aí para a gente poder discutir mais. Muito obrigado pelo convite e vamos para a discussão. Como eu que agradeço, excelente, e que orgulho para nós, né, aqui do Brasil, termos você apresentando o Nimbus aqui para a gente agora também. Obrigada. Então, acho que você trouxe alguns estudos bastante interessantes, alguns que são bastante promissores, inclusive. Eu gostaria de ouvir do Gilberto e do Dr. Barrios sobre o Emerald, né, que é o novo SERD oral, o que vocês acreditam que vai mudar na nossa prática nos próximos anos aí. E eu acho que cabe uma discussão bastante interessante sobre os dados do PADA-1, e daí para depois a gente passar para o DB03 e para os estudos de imunoterapia. No mudo, Gilberto. Eu estava começando a comentar aqui, que acho que o ponto principal, o próprio Romulo destacou. É desapontador você olhar essas curvas e ver despencar esse Kaplan-Meier e ter um resultado medíocre pós-inibidor de ciclina. Então, provavelmente vai ser uma droga interessante para usar como um parceiro. Talvez a gente precise evoluir na história do inibidor de PI3K. A alpelisib não é uma droga simples, mas vai precisar de outros parceiros para a hormonoterapia. Então, estou mais curioso de ver como é que essa droga vai se posicionar no futuro como eventuais parceiros pós-inibidor de CDK. Eu acho que o Romo tem razão, a gente não tem visto respostas muito brilhantes depois do paciente progredirem. Claro que vai ter um ou outro que você vai conseguir esticar. O PADA é muito legal, realmente, se a gente parar para pensar. Pode não ser fácil colocá-lo em prática, mas a ideia é muito inteligente e é bacana você poder fazer começar uma primeira linha, fazer um teste molecular, identificar uma mutação e saber que você pode direcionar ainda melhor o tratamento e turbinar essa resposta. Acho que é bem legal esse conceito. Eu estou muito interessado nos inibidores de TROP2, claro, mas acho que a gente tem que... vou passar para o Barros aí comentar e aí a gente volta a falar na sequência também. Em relação aos SERDs, eu acho que nós recém estamos começando. Eu não acho que esse estudo, o Emerald, seja tão definitivo, é um estudo positivo, mas como todo mundo está olhando, 2, 3 meses de PFS não são nada para a gente ficar muito contente.
Eventualmente, né, isto aqui está nos dizendo de que estas drogas funcionam depois do inibidor de ciclina e talvez sejam um pouco melhores que o fulvestranto. Mas a pergunta aqui é se quimioterapia não é melhor do que isso nesse tipo de paciente. Tá? E se a gente não tem melhores resultados quando dá capecitabina. Tem estudos com capecitabina com 9 meses de PFS, tá certo? Nesse tipo de cenário, ou pacientes parecidas. Então, do ponto de vista prático, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Simplesmente demonstra que na evolução do tratamento, estas pacientes eventualmente não vão bem com hormonioterapia de agente único, né? E que esta hormonioterapia de agente único é um pouco melhor que o fulvestranto, mas nada para a gente sair muito contente. E, obviamente, tem que ver as combinações e se as combinações realmente vão fazer uma revolução. Não se esqueçam que é muito, muito raro ou vai levar muito, muito tempo para a gente ter resultados como os inibidores de ciclinas nos trouxeram, né? Tu levar um tempo para progressão de 14, 15, 16 meses para 30 meses, né? E um aumento de sobrevida que pode chegar a mais de 60 meses, isso aí vai demorar muito tempo até a gente conseguir. Tá? Então, coloquem essas perspectivas com qualquer outra droga que a gente possa ter disponível. Ou como é que a gente vai acompanhar esses pacientes depois desses resultados, né? Então, acho que, obviamente, continuar com a hormonioterapia é uma boa ideia, mas talvez o melhor tratamento para essas pacientes seja a quimioterapia, né? Então, do ponto de vista prático, não fiquei muito entusiasmado com isso. E concordo com o Gilberto, né, para não entrar nas outras coisas e deixar a Cristina manter o controle da discussão, que o PADA é provavelmente o estudo mais entusiasmante, né, que foi apresentado e que realmente nos diz, como o Romualdo estava mencionando na discussão anterior, se tu sabe, ou Carlos, se tu sabe a mutação inicial, acompanhar isso, né, com DNA circulante, certamente pode nos trazer resultados interessantes, né? Com outras coisas. Isso está sendo demonstrado em câncer de pulmão e tem outras áreas onde isso já tem dados um pouquinho mais maduros. Tá? Mas, do ponto de vista prático, eu acho que esses seriam os comentários iniciais. O Carlos, eu acho que tem alguma coisa para dizer. Não, rapidamente só ia comentar que eu acho que o Emerald, acho que, obviamente, além de toda a interpretação que vocês já deram, que eu concordo em grande parte, eu acho que é um pouco o Romo falou, né? Eu acho que é mais acho que desperta o interesse de como essa droga vai funcionar, por exemplo, na primeira linha, né? Como a gente teve combinação de fulvestranto, palbo versus inibidor de aromatase e palbo, que a gente esperava que o fulvestranto ia ser melhor, não foi. Eu queria ver como que um SERD desse, por exemplo, ia lidar na primeira linha, se ia ter alguma diferença, sim ou não. Acho que essa é a parte interessante. E o PADA, né? Eu detesto traduzir, normalmente eu detesto falar em inglês o nome, mas, pô, é Padawan, né, Romo? É cultura nerd aqui, né, bicho? Padawan é o aprendiz do Jedi, né, cara? Por isso que chama Padawan o estudo. Legal, boa sacada, Cacá. O que eu queria destacar, assim, para mim, esses dois estudos são o começo da mudança do que a gente conhece hoje de tratamento da doença hormonal. Então, assim, a gente mudou o tratamento com os inibidores de CDK4/6 e todo o conhecimento que a gente tem de tratamento hormonal positiva, ele precisa ser redesenhado. Tudo que a gente tem de fulvestranto, primo com semestano e quimioterapia, é tudo numa era antes de inibidor de CDK4/6. Então, a gente não conhece a eficácia dos tratamentos depois, e alpelisib, a gente não sabe. Então, a gente precisa adressar isso daí tudo. E eu acho que a gente só vai evoluir na doença hormonal com genômica. É mais claro que os mecanismos de resistência aos inibidores de CDK4/6 são uma resistência diferente. Você estava num grupo que é um dos grupos mais
antes nessa área, Cacá, e você sabe, tem mais de 5 tipos de mecanismo de resistência diferente. Então, a gente vai cada vez mais usar genômica para selecionar o tipo de tratamento. Lembrem que tem o estudo do Miguel Martín, do JCAM, da Espanha, em que compara, né, capecitabina nesse tipo de situação. Tá certo? Tá? Não foi, né? Não, aquilo foi igual, né? Foi igual, mas com favorável à capecitabina, tá certo? Isso. Com mais toxicidade. Então, e nós estamos falando de 9 meses de controle, né? Então, do ponto de vista prático, eu acho que essas questões, depois, bem colocado, né? Depois do CDK4 CDK6, eu acho que a gente transforma a doença, né, numa doença mais difícil de tratar, e talvez a hormonioterapia não seja o melhor caminho para esse tipo de situação, né? Perfeito. Então, agora eu acho que a gente poderia passar para os dados ali do Destiny Breast 03, né, que foi, na minha opinião, também um dos maiores estudos do ano passado, mostrando para nós um benefício muito robusto em relação ao TDXD, na doença HER2 positiva, e que nos traz agora uma avaliação de subgrupo das pacientes com metástase do sistema nervoso central. E acho que talvez, se quiserem comentar alguma coisa, eu vejo que talvez é o que menos tem comentários, porque a gente não tem muito o que falar sobre os números registrados no estudo, né? Em relação ao sistema nervoso central, obviamente é um pouco mais do que a gente tinha com o Destiny Breast 01, onde tinha só 24 pacientes com metástases cerebrais. Aqui tem 40, tá certo? Tá? Então, o número aumentou um pouco, mas ainda muito menos do que os dados que a gente tem com o tucatinib, que botou mais de 100 pacientes com metástases cerebrais ativas. Então, o deruxtecan provavelmente funciona também, e tem muita gente que já tem mais experiência do que nós no uso da droga sugerindo isto, né? Mas ainda precisamos de mais dados em relação a pacientes com metástase do sistema nervoso central. Tá? E tanto é que em muitos dos guidelines, né, no sequenciamento está se colocando, bom, segunda linha se usa o deruxtecano, tá? Mas em pacientes que têm metástases cerebrais, o HER2-CLIMB, né, com o tucatinib, pareceria ser a coisa preferencial. Não? Então, do ponto de vista prático, acho que ainda tem estudos que estão sendo gerados, tem informações que estão sendo geradas nesse sentido, mas ainda, para mim, fica um ponto de interrogação nessa situação. De qualquer forma, com a chegada do TDXD no Brasil, a gente começa a poder usar isso no nosso dia a dia, enquanto o tucatinib continua ficção científica. Então, talvez seja útil para a gente. É uma boa oportunidade. Que tem metástase cerebral, olha, também tem penetração, também pode responder. E no mundo real, todo mundo tem uma paciente HER2 que está progredindo e que também tem uma doencinha lá em cima que às vezes pode não estar tão bem tratada. E eu não tenho tucatinib, a paciente não tem grana para importar, eu vou de TDXD qualquer hora dessa. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu acho que essa é uma boa lembrança, Gilberto. E agora acho que a gente poderia comentar um pouquinho sobre os dados da imunoterapia, né, do Keynote 355, que foi uma análise dos cutoffs lá do PDL1, e do Nimbus, que foi um estudo apresentado pelo Romualdo, que, como ele mesmo diz, eu acho que ele traz algumas provocações, né, para que a gente possa entender melhor também, além do PDL1, quais outros biomarcadores podem nos ajudar a distinguir as pacientes que mais se beneficiariam de imunoterapia ou até combinação de imunoterapia. E aí, se sobrar tempo, daí a gente fala um pouquinho sobre as perguntas que o pessoal enviou aqui no chat. Eu queria fazer uma pergunta para o Romualdo. Como é que a gente faz baratinho uma carga mutacional? Tem algum TMB de pobre, não? Ou de sérias restrições orçamentárias, não? TMB de pobre? Não, Gilberto. Não tem. O TMB, ele precisa, para você ter acurácia, você precisa ter uma cobertura do genoma de pelo menos 0,8 megabases. Então, isso daí é um painel de pelo menos 300 genes. Acho que esse
importante, assim, de lembrar que não adianta ser, tem um painel do fulano de tal, de 70 gente, que diz que te dá um TMB. A não ser que seja um TMB de 100, não acredito, porque a variação é muito grande, o intervalo de confiança. Então, não tem, infelizmente. Mas eu tenho esperança de que essas mudanças trazidas pelo PADA 1 e pelo Emerald, eles vão trazer cada vez mais genômica no câncer de mama, igual como a gente vê hoje em câncer de pulmão. Isso vai baratear ou alguma empresa começar a pagar igual como paga para pulmão hoje. As 4 empresas se dividem aí, pagam, mas não tem, infelizmente. Em relação ao que a gente tem disponível hoje, aqui no Brasil, a gente tem o Atezo, né, para a primeira linha. Eu acho que uma das grandes perguntas com os dados que nós presenciamos aí no último ano do Keynote 355 é em relação a qual vai ser a imuno de escolha para a primeira linha. Algum de vocês quer comentar sobre isso? Barros, eu acho que é o autor dos 2, né, Barros? Ei, Barros, escolhe qual? Exatamente, né? Então, assim, do ponto de vista prático, por uma questão estratégica e de desenvolvimento, a Roche retirou a submissão de atezolizumab, né, nos Estados Unidos, né? Então, o FDA tinha a expectativa do 131, do Empacho 131, que foi um estudo negativo com paclitaxel, e, eventualmente, retirou esse pedido de autorização. Então, nos Estados Unidos, o mercado vai ficar só com pembrolizumab. Tá? Eu acho que os dados do Impassion 130 ainda continuam válidos, né? E é muito uma questão, na minha opinião, de uma questão de acesso, né? E do que tu tem disponível neste momento. Tá? E se tu vais ver os resultados que tu tens, os 25 meses de sobrevida mediana do Impassion 130 são semelhantes aos 23, 24 meses do estudo com pembrolizumab, né? E a seleção de pacientes, né, obviamente, também termina sendo similar. Tu usa o marcador do atezolizumab, né? E tu seleciona 40% das pacientes com doença triplo negativa, tu usa o 22C3 do pembrolizumab e tu tem, né, aproximadamente 38% das pacientes também positivas com um CPS maior do que 10. Então, os números são muito semelhantes, né? E depende, na minha opinião, mais uma questão de acesso. Eu não veria preferência necessariamente para uma droga ou a outra nesse sentido. Se eu tenho acesso ao atezolizumab, eu vou tratar essa paciente com tão boas expectativas do que se eu tivesse pembrolizumab nessa situação. Pembrolizumab tem a flexibilidade de escolher a quimioterapia um pouco melhor, que é outro aspecto importante nessa escolha, né? Tu pode usar paclitaxel, nab-paclitaxel, ou tu pode usar carboigenizar, né? Já que as 3 estratégias foram usadas no 355. Tá? Então, do meu ponto de vista, não é para ficar em cima do muro, mas se a gente tem problemas de acesso, certamente as 2 coisas, para mim, são válidas. Não sei, Gilberto, o que tu acha? Provavelmente vai ajudar também o que a paciente fez de neoadjuvância. É uma vantagem você poder ter um esquema mais flexível, como você acabou de falar. Às vezes você tem uma paciente numa recidiva não tão precoce, mas ao mesmo tempo não tão tardia. A gente tem doença recidivou um ano e pouco depois, ela é elegível dentro do estudo, mas aí você não precisa ficar amarrado, como a gente fica, de uma certa forma, com a bula do atezo, às vezes ainda brigando com a operadora por causa do NAB e paclitaxel. Então, você tem lá... Eu acabei de ver uma paciente hoje que está em remissão completa, o 2º ou 3º PET dela negativo com NAB e atezo, está fazendo só atezo. Então, assim, tem pacientes que respondem? Tem, mas a partir do momento em que a gente, aqui no Brasil, segue podendo usar atezo e já vai poder fazer a escolha, talvez a gente tenha mais chance de incorporar pacientes em pembro. Já está mais ou menos na cabeça da gente que para a doença metastática o CPS acima de 10 é o cutoff mesmo, como a gente viu aí a apresentação, mas você tem um pouquinho mais de flexibilidade de escolher o esquema de tratamento
da doença na primeira linha. Mas é uma pena que a gente continua patinando um pouco nisso, né? Quando a gente vê os resultados com outras doenças, como é que a gente não evoluiu tanto em mama? É evidentemente positivo, tem essas pacientes com longas respostas. Você tem paciente querendo parar a imuno porque está com 2 anos de doença em remissão, de câncer de mama, doença gravíssima, eventualmente, doença que responde mal. Então, essas pessoas existem, e existem com ateso também. Cacá, quer falar alguma coisa? Eu queria aproveitar a presença do Romulo, que obviamente é um expert aí na parte da imunoterapia, para perguntar para ele como que ele enxerga a parte de seleção de biomarcador, né, para benefício do uso de imuno. A gente teve uma apresentação, uma análise exploratória lá do Impassion 130, que a Leisha Emes apresentou, que aparentemente naqueles indivíduos com PDL negativo, quando você vê carga mutacional, quando você olha padrão de expressão gênica, parece que isso não impacta tanto assim. Você acha que a gente vai ter que fazer um combinado de biomarcadores, talvez uma sequência lógica, primeiro olha um, depois o outro, ou você acha que vai ter biomarcadores, sei lá, igual o TMB que você mostrou, que acima de 14 ou acima de 20, vai ser já um preditor por si só, que vai ter pouca dependência dos demais? Qual que é a sua impressão? Eu vou dar a minha impressão aqui, mas só para registrar que o Barrios é autor de todos esses trabalhos aí, do 130. Mas, assim, a minha opinião é que a gente não sabe selecionar os pacientes e a gente, como comunidade de mama, tem uma dificuldade de personalizar o tratamento, porque a gente, historicamente, teve o tamoxifeno, a gente tem hormonioterapia, depois a gente teve o HER2 e a gente quer colocar o máximo de pacientes na mesma sacola. E a gente está resistindo, como comunidade, a personalizar o tratamento igual o pessoal do pulmão. Então, de novo, eu acho que a gente precisa fazer nosso dever de casa como comunidade e entender que, para esse grau de complexidade agora que a gente está em câncer de mama, são tratamentos específicos para grupos específicos. Mesmo que isso represente 3 a 5% de uma população, em câncer de mama isso é muito significativo. 3 a 5% de todos os pacientes metastáticos é mais paciente do que tem de melanoma no Brasil. É mais do que tem paciente de X1Z no Brasil. Então, eu vejo com isso. Só que interesse também, né, de outras fontes pagadoras, e a galera, quando quer aprovar a medicação, ela vai aprovar o máximo, e só depois a gente vai ver análise de subgrupo e essa coisa toda. Então, assim, a gente não sabe selecionar os pacientes, e hoje o melhor biomarcador disponível que temos é o PDL1, o melhor. E a outra coisa é o seguinte: não é justo, Cacá, a gente fazer análises de outros fatores quando a gente selecionou os casos para PDL1. A gente não tem poder de identificar outros marcadores nesse grupo. Então, é natural que o PDL1 vai se subir e os outros a gente teria que aumentar o N para ver, de fato, algo estatisticamente significativo. É um comentário só, eu sei que nós estamos terminando, Cristina, mas assim, um comentário extremamente importante, este abstract que o Carlos mencionou e que foi apresentado pela Leisha Emes, tá? Com uma subanálise por marcadores dos pacientes do 130, mostra, na minha opinião, e isto aqui, obviamente isso aqui não está sendo gravado, tem pouca gente na plateia, não tem problema nenhum eu dizer esse tipo de barbaridade, mas assim, isso identifica pela primeira vez um subgrupo de pacientes que é o que tem maior acompanhamento em câncer de mama triplo negativo, que é a curada do seu câncer de mama metastático triplo negativo com imunoterapia, tá? E esse é o subgrupo que provavelmente vai terminar sendo uns 20% da população toda, tá? Que é BLIA, né? Basal-like Immune Activated. PDL1 positivo, e aquilo que a gente discute sempre com o Romualdo, e todos nós estamos de acordo. Provavelmente, em vez de ter um biomarcador, tu vai ter mais de um biomarcador.
Tá? E esse estudo mostra que os BLIA, os Basal-like Immune Activated, tá? Que são PD-L1 positivos, provavelmente a curva lá com 3, 4, 5 anos, está chegando nesse momento. Tá? É isso que precisa para comprovar isso. Câncer de mama triple negativo, metastático, é curável com imunoterapia se as pacientes têm essas características, PD-L1 positivo e BLIA. Então, se isso já foi a coisa mais mágica desse estudo que foi apresentado, ainda não foi publicado, se planeja a publicação em breve, mas provavelmente o acompanhamento vai nos dizer isto que a gente está vendo. Se o tumor mutational burden acrescenta nessa situação e outros biomarcadores, ainda a gente não sabe, mas certamente câncer de mama triplo negativo tem uma proporção de pacientes, indubitavelmente, que se cura e, na minha opinião, vai terminar sendo como foi em câncer de pulmão e câncer em melanoma, por volta dos 20% a 30% dos casos. Perfeito, pessoal. Então, eu tenho alguns recadinhos. A partir de amanhã vai estar disponível no YouTube, viu, Dr. Carlos Barrios? Vai estar disponível no YouTube para todo mundo assistir. Gravou. Eu disse isso, não, mas essa parte final vai ser cortada, provavelmente. Vamos editar. Exato. Queria agradecer muito a participação de todos, né? Esse grupo formado realmente é brilhante. Eu tenho uma honra de estar aqui junto com vocês. Não conseguimos responder todas as perguntas, no entanto, elas vão ser respondidas através de e-mail ou de alguma forma vai ser respondida, tá bom? Então, muito obrigada a todos, boa noite e boa semana aí para todo mundo. Como, Gilberto, Cacá. Um abraço a todos. Saúde, boa semana. Pessoal, abraço. Vai, Gilberto. Beijo para você. Beijão.